Ouça agora uma palavra de Deus para o seu coração, com o pastor Ismael Mendes. Vamos receber a palavra do Senhor. 1 Reis, livro de 1 Reis, capítulo 19, dos versos 4 a 7. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha vida, eu não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. Olhou e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou a segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse: Levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, Deus de Elias, Deus de Samuel, Deus de Ismael, Deus de todo aquele que crer no teu Filho, Jesus Cristo, precisamos ouvir a tua voz. Fala, Deus, meu Senhor, toca-nos com brasa viva do teu altar. Fala, Deus, meu Senhor, estamos prontos ao teu mandar, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, foi Elias que Deus escolheu para alimentar a viúva de Sarepta, como está no mesmo livro, em seu capítulo 17, verso 8. Aquela viúva pobre, que não tinha nada para comer, que nós conhecemos esta linda história. Foi Elias que Deus escolheu para fazer chover sobre a terra, no mesmo livro, em seu capítulo 18, verso 41. Tinha uma grande escassez. E então Elias orou ao Senhor e ele fez chover sobre a terra. Foi Elias também que Deus escolheu para matar os profetas de Baal, como já lido. Foi ele que Deus escolheu. Depois que Deus derramou fogo sobre o altar. Contudo, Elias escolheu desistir da sua missão antes dela terminar e desejar morrer. Às vezes queremos pedir a morte ao Deus da vida. Talvez esta mensagem esteja chegando a alguém que está desmotivado, desanimado e sem forças para continuar, querendo desistir e talvez até morrer. Se assim for, esta palavra para a sua vida, para a sua família, para o seu ministério. Saiba que Deus ainda não terminou a missão em sua vida. Esse é o nosso tema de hoje. Deus ainda não terminou a missão em sua vida. Amados, fazemos grandes e maravilhosas coisas para Deus e em Deus, como está no verso 1, né? E Jezabel tinha falado que Elias havia feito, como matar a todos os profetas à espada. Deus já pode ter te usado com poder e glória. Tu já teve talvez um ministério, né? Bem pujante, grandioso. Você já trabalhou na igreja um bom tempo com desempenho maravilhoso. Já pregou a palavra. Elias também. Como diz o verso 1. Mas às vezes, como aconteceu com Elias, temendo, fugimos com medo para salvar a nossa vida, como está no verso 3.
Temendo, pois, Elias levantou-se para salvar a sua vida, e se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Não sabemos às vezes o porquê, mas queremos largar. Largamos as coisas e fugimos. Não quero mais. Vou desistir. Não posso fazer mais. Pode ser também que esse seja uma questão a ser enfrentada neste dia por você. Abandonou o teu chamado, abandonou a tua missão. E então Elias foi para o deserto e pediu a Deus para salvar a sua vida. Antes, ele ouviu o que está no verso 3, que dizia, temendo, pois, Elias, levantou-se, como já dito, né? E ele foi para o deserto, pedindo a Deus a morte ao Deus da vida, como está no verso 4. E pediu para si a morte e disse, basta, toma agora, Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. É um sintoma que acontece na nossa vida, amados, e não percebemos. E às vezes é depois de grandes coisas que Deus realiza através de nós. Às vezes são realizações substanciais, né? Significativas, que Deus nos dá para realizar. Nós fugimos, largamos, queremos desistir. Quem poderia dizer que Elias queria morrer? Estava pedindo a morte ao Deus da vida. Elias, então, nesse confronto com o Deus da vida, largado, desanimado, encostado, vamos dizer assim, nada mais existia para fazer, a não ser perder a sua vida, que Deus, se concordasse com ele, ele vai dormir. Mas quando ele acorda, Deus mandou o socorro de forma diferencial, como está nos versos 5 e 6. Deitou-se e dormiu. Às vezes o sono parece que desaparece as nossas responsabilidades, né? Parece que deixa de existir a missão que Deus ainda não terminou em nossas vidas e que está pela metade, e ao nosso ver, eu vou dormir. Quem sabe eu acordo, tudo isso já acabou. E às vezes dormimos, acordamos e não acabou. E neste caso de Elias, no verso 6, deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse, levanta-te e come. Meu irmão, minha irmã, é hora de levantar. Por quê? Porque Deus quer te acordar. Por quê? Porque a tua missão ainda não terminou. Levanta-te, apruma-te, toma uma atitude que Deus quer falar contigo. Deus deixou para ele um alimento, comida para caminhar até que a missão de Deus se cumprisse integralmente naquilo que ele tinha para Elias. E também quer te dar este alimento, esta palavra, este maná, para a sua vida e na vida de outros. Deus quer te renovar, porque a tua missão ainda não acabou. E voltou o anjo a segunda vez e disse, tocou-lhe. Às vezes a gente acorda, mas não acorda bem, né? A gente diz que vai, mas fica parado, né? A gente começa a andar e não continua o caminho que Deus estabeleceu para cada um de nós. Levanta-te, come, porque o teu caminho será sobremodo longo. Deus te renova. Aleluia. E a sua missão permanece ainda que o caminho seja longo. Se não terminou, não importa que o caminho seja longo. Ele diz, eu estarei contigo
Estarei à tua frente a preparar o teu caminho, a tua retaguarda, a te livrar dos teus inimigos, e se você precisar, a tua direita e a tua esquerda, para te sustentar quando fraco tu sentires. Não importa que o caminho seja longo, espinhoso, complicado. Marche. Nosso alimento é o próprio Deus, através da sua palavra. Ela que nos alimenta, ela que nos fortalece, ela que nos levanta e nos mantém de pé para cumprir a missão de Deus. Deus insiste na sua missão. Deus te toca, te anima, desculpe, e Deus te alimenta. É isso, varão, é isso, varoa. Esta palavra é para você. É um novo momento na tua vida. Como é que só tem certeza, pastor? Eu não tenho, senão a minha certeza está na palavra do Senhor. Da mesma forma que ele fez com Elias, ele também tem um projeto, um plano, uma missão na sua vida. Mas como é que só tem certeza? Porque ele é o mesmo Deus. Ele é o mesmo Deus. E cada um de nós é chamado e designado por Deus para um propósito dos mais variados possíveis. Eu não sei qual é o teu, mas se ele está guardado, está fechado, e você desistiu, é tempo de recomeçar, porque a tua missão ainda não terminou. Você não pode parar. Ainda tem muito a realizar nos planos de Deus. Saiba, hoje é dia de afiar o machado e não encostá-lo. Continue na estrada. Levantar a cabeça, a sua missão ainda não terminou. A Bíblia diz em Filipenses 1,6, estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Pegue o arado e prossiga. Você não estava pedindo uma palavra do Senhor para a sua vida? Você não sabia o que fazer? Só vou me levantar se Deus mandar? Você já ouviu a ordem de Deus? Levanta-te, porque o teu caminho será sobremodo longo, mas eu estarei contigo. Disse Jesus, ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Lucas 9:62. Que seja assim na sua vida. Deus ainda fará descer dos céus um carro de fogo para você. Que final grandioso e único na vida de um homem, na vida de um profeta nesta terra. Quando ele diz para Eliseu, né? Se tu vires eu partir, que ele pediu para ele a porção dobrada do seu espírito, e ele disse, se não me vires partir, assim contigo será. Deus tem revestimento para ti, Deus tem uma missão. Deus tem um final muito bacana para você. Levanta-te e recebe e marcha. Deus, obrigado, 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 Deus. Porque esta palavra também alcançou o meu coração. Que seja assim na vida do teu filho e da tua filha, para que levantem, recebam de ti o alimento e marchem no cumprimento da sua missão. Em nome do Senhor Jesus, hoje e sempre. Amém e amém.